Amém, amados? Uma coisa interessante, abre a sua Bíblia. Não vou falar em cima do que a Priscila falou não, mas me chamou a atenção uma coisa. Hoje eu quero dar uma aulinha, continuar nossa aula sobre o propósito de Deus para a nossa vida e dar uma adiantada no respaldo bíblico para aquilo que Deus tem como o seu grande plano, o seu grande propósito. Mas tem uma coisa interessante, né? Quando é que a minha vida vale alguma coisa? Quando eu estou disposto a aprender com Deus aquilo que Deus quer me ensinar. O valor o valor da minha vida está justamente naquilo que de Deus se encontra em mim. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto de Balaão e da sua jumenta crente, da sua jumenta ungida, é o versículo 33. Para mim é o bufete de Deus na cara de qualquer pessoa que acha que é alguma coisa e que não quer aguçar o seu ouvido para aprender com o Senhor. A jumenta avistou-me, disse o anjo, né? E por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. A jumenta avistou-me. E por causa da minha presença, procurou mudar a sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti. Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Foi bom para ti que ela se desviasse. Porque senão, eu mesmo já te teria matado. Mas a ela, eu teria poupado a vida. Quando a sua vida para Deus vale menos do que uma jumenta. Diga aí. Gente, para mim isso aqui é para acabar com o camarada, né? Eu mato você e poupa a jumenta. Senhor, eu valo menos do que um burro. Diante da obstinação do seu coração, diante da dureza do seu coração, em ouvir a voz de Deus, em perceber a sua presença, Deus olha para você e diz: você vale menos para mim do que um jumento que me ouve. É para parar tudo e ir para casa, não é? Com um negócio desse. Mas não é assim conosco, amém, irmãos? Amém. Nós ouvimos o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu pediria aos irmãos que estão sentados lá no fundão, tem um buraco aqui no meio, parece que tem pulga nessas cadeiras, venham mais para frente, para a gente poder ter um tempo mais agradável de comunhão. E vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós estamos falando a respeito do propósito de Deus. Valeu, Yara e Jonathan. Nós estamos falando a respeito do propósito de Deus para a vida do homem. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós precisamos entender que este propósito de Deus, muito embora ele se revela de maneira individual, pois a revelação de Deus é pessoal, o plano de Deus é revelado de uma maneira individual, mas você precisa entender uma coisa: você não é a única pessoa no universo. Deus não traçou para você um plano que diverge do seu projeto maior, da totalidade daquilo que Ele tem para a vida da humanidade. Deus tem um plano. Amém, irmãos? Amém. Deus tem um plano. Este plano se revela na individualidade de cada um. Mas aquilo que Deus traça para a minha vida precisa cooperar com o plano que Deus tem para a criação. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí Deus forma um homem. E a partir deste homem chamado Adão, Deus estabelece um princípio: cresça, multiplique-se e povoe a terra. Mas Deus continua olhando para a criação a partir de um homem. Por que Deus olha a partir de um homem? E é preciso que nós entendamos isso. Ao olhar a partir de um homem, é como se Deus estivesse olhando a partir de um projeto. O que Deus tem na sua vida pode ser totalmente, na individualidade, diferente daquilo que Deus tem na minha vida, mas não pode competir entre si. Não pode entrar em choque. Porque nós nos completamos. Vou ler o texto para vocês sentar. Então o Senhor moldou o ser humano, e eu gosto dessa expressão, do pó da terra. O ser humano, a humanidade, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Poder sentar. Um plano único, um plano traçado desde a eternidade, manifesto na formação de uma pessoa. Um homem. Deus vai revelar a este homem. Ali neste homem está em embrião, em formação, hoje é a escolinha dominical.
Está neste homem ali em embrião o projeto de Deus para a raça humana. Certo? Então ele cria, é igual, eu gosto muito da sabedoria do apóstolo Paulo, quando ele olha para a igreja, e ele vê a igreja, e ele compara esta igreja com um corpo. Um corpo, ele diz que tem vários membros, mas tem um propósito. O seu corpo tem vários membros, mas tem um só propósito: carregar você como morada deste corpo aqui na terra. O seu corpo é a casa aonde você mora. E ele tem esse único propósito. Ele tem muitos membros. Nenhum destes membros. Cada membro tem uma função. Cada membro tem um propósito. Mas ele só cumpre este propósito se ele tiver, ou enquanto ele estiver inserido no propósito maior do corpo. O meu dedo, este dedinho aqui, tem uma função diferente da minha perna. Mas ele não tem como cumprir esta função individualmente. Deus não criou este dedo para desenvolver uma função que compete com os demais órgãos do meu corpo. Até porque a vida que está nele, que faz com que ele cumpra este propósito, procede de um outro órgão. Ou seja, ele depende de outros órgãos. Ele depende da minha mão para cumprir a função dele. Ele depende da minha mão, que tem uma outra função, que depende do meu antebraço, que tem uma outra função, que depende do meu braço, que tem uma outra função, que depende do meu tronco, que tem uma outra função, que depende das minhas pernas, que tem outra função, que depende da minha cabeça, que tem outra função, que depende do meu cérebro, que tem outra função, que depende do meu coração, que tem outra função, que nenhum deles cumpriria a sua função se não fosse o meu sangue, que percorre eles o tempo inteiro, oxigenando e dando vida e energia para que eles cumpram a função. Nenhum deles cumpre a função se não tiver inserido na função do outro. Deus tem um plano para a minha vida, mas Deus não tem um plano mesquinho para a minha vida. Deus não tem um plano que Deus um dia disse assim: ok, Orlando, agora é o cara, vou botar ele, muito embora seja, mas vou botar ele lá na terra, meu plano. Aí nós começamos a reduzir o plano de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, e nós começamos a achar que o projeto de Deus é a manutenção da minha vida para que eu desenvolva a minha função na terra. É como se eu dissesse que o grande desafio do meu dedo é eu cortar a unha dele para ele ficar bonito. Quando eu reduzo o plano de Deus, o propósito de Deus na minha vida com a casa que eu vou comprar, o carro que eu vou ter, o casamento que eu vou adquirir, a profissão que eu vou desenvolver, é como se eu dissesse que o meu dedo só serve para crescer uma unha e eu aparar ela para ela ficar bonitinha. O dedo existe para isso. E não é. Eu quero dizer uma coisa para você, que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que a manutenção da sua existência nesta terra. Deus tem um plano eterno para você. E este plano que Deus tem para você coopera com o plano redentivo de Deus. Com o plano maior. Isso é fantástico, irmãos. E nem é da Globo, mas é fantástico. Deus tem um projeto na eternidade e Ele me formou como uma peça dentro deste projeto. Assim como Deus me deu um corpo e me deu um dedo como uma peça dentro deste projeto. Eu não posso reduzir a manutenção do meu dedo à sua função existencial. Como eu não posso reduzir as minhas manutenções de vida como sendo o projeto de Deus para a minha vida nesta terra. Vocês conseguem perceber como nós tornamos algo medíocre a nossa existência como igreja nesta terra? Vocês percebem como nós reduzimos o Evangelho e nós tiramos o Evangelho da perspectiva da eternidade, do projeto eterno, e nós achamos que o Evangelho veio apenas para nos dar uma casa, uma roupa, vida confortável, marido, mulher, vida feliz, vida assim, vida assada, quando isso é apenas a manutenção da sua existência para o cumprimento do propósito de Deus. Vocês estão me entendendo? Tudo isso que nós estamos reduzindo o Evangelho a isso, nada mais é do que a manutenção de você. A manutenção de você. Deixa eu dizer uma coisa, nenhuma empresa contratou você para lhe pagar um salário. O salário é o que você recebe para a sua manutenção, para o desenvolvimento do propósito para o qual você entrou na empresa.
A empresa não contratou você porque queria lhe pagar um salário. A empresa contratou você porque dentro dela existe um espaço, uma função para o desenvolvimento dela que você é necessário. E o salário é para você se manter. Para você se manter e se manter bem, para quê? Para você cumprir o propósito. O pior funcionário é aquele que trabalha só pensando no salário no final do mês. Livre-se desse funcionário. Ele não produz. Ele é péssimo funcionário. Ele não veste a camisa. Ele não entende a empresa. Ele não conhece a empresa. Ele não gera para a empresa. Ele não produz para a empresa. Ele só está interessado no seu salário. Aí nós vamos trazer isso para o reino de Deus. O Senhor salvou você. O Senhor colocou você dentro da sua igreja. E Ele disse, agora você é meu embaixador. Como se eu anunciasse ao mundo a redenção que eu vim trazer através da minha vida. O reino de Deus está nas suas mãos. A palavra do reino está nas suas mãos. Vá e proclame esta palavra. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Aí eu digo, e agora? A manutenção. Não se preocupe, disse o mestre. Olhe as aves do céu. Olhe os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quanto mais fará o vosso Pai Celestial com vós. Busque o reino em primeiro lugar. E a sua justiça. E as outras coisas, Senhor. E o salário vos será acrescentado. Você vai receber lá. Aí a Bíblia vai dizer, porque nenhuma das nossas obras em Deus ficará sem recompensa. A Bíblia diz, quem está buscando a Deus aqui, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, o meu Senhor. Se vocês permanecerem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou fazer. Para quê? Para que o Pai seja glorificado em você. Não é para que você se glorie de ter mais do que o outro, não é para você competir com o outro, não é para você se amostrar, como diz na minha terra. É para que o Pai seja glorificado na sua vida. Porque o mundo vai olhar para você e vai reconhecer que foi o Pai que deu isso a você. E não vai elogiar você, vai glorificar o Pai que está cuidando de você. Isso é o reino. Uma das manifestações e uma das frases do Antigo Testamento que eu acho mais tremendas a respeito de viver para glorificar a Deus. A minha vida é para glorificar a Deus. Paulo chega ao ponto de dizer, se eu morrer, quer morramos, quer vivamos, é para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Viver ou morrer para Ele. É isso que o Senhor está buscando. Homens e mulheres que, para viver ou para morrer, eu estou com Ele e eu não abro nem para o trem. Pode o sangue dar no meio da canela. Eu estou com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me encontrei com Ele. Um dia, Deus levantou um homem, eu falei dele aqui, citei, né? Salomão. Uau! O mais sábio de todos os homens. Mas quando um dia uma mulher que foi muito importante na vida de Salomão, alguns dizem que foi a grande paixão de Salomão, a rainha de Sabá, subiu a Jerusalém, ela disse uma frase que eu acho isso fantástico. Salomão, eu vim aqui porque eu ouvi falar da glória do teu Deus. Uau! Eu não vim ver o teu tesouro, eu vim saber da glória do teu Deus. Que o mundo olhe para você e chegue perto de você e diga, Ailton, Carol, eu vim aqui conhecer você porque eu quero conhecer a glória do teu Deus. Eu vejo a glória do teu Deus em você. Quando Jesus se fez carne e veio a esta terra, João no capítulo 1, no versículo 14 do seu evangelho, ele disse, nós vimos nele a glória do unigênito de Deus Pai. E eu deixo dizer um negócio para você, do jeito que Jesus Cristo é filho de Deus, você também é filho do Deus Todo-Poderoso. E quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e Deus diz, olha, este é o propósito que eu tenho para a minha igreja, que chega uma hora em que Jesus seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Você já imaginou? Vai chegar um dia
em que Deus o Pai vai juntar a igreja, você vai estar lá, em nome de Jesus Cristo. Ele vai juntar a igreja, vai botar Jesus no meio e vai dizer: Jesus, no meio da minha igreja, é apenas o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Porque ele conseguiu se reproduzir na vida deles. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O primeiro falhou. Perdeu num jardim cheio de toda abundância. Tinha tudo e caiu. Por isso que não há desculpas para a queda. Não há desculpas. Adão tinha tudo para vencer e caiu. Jesus tinha tudo para cair e venceu. O que faz a diferença é a presença de Deus na nossa vida. Não é porque você tem pouco ou não é porque você tem muito. É porque falta a presença de Deus ali. E a presença de Deus está à nossa disposição a despeito de qualquer coisa. Sabe o que é que eu me encanta mais na Bíblia? Não é quando a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha se encontrar com Adão. Isso não acho muito maravilhoso, não. Normal, Adão feito à imagem e semelhança de Deus, tinha a vida de Deus. O que mais me deixa impressionado em Deus é porque nós trabalhamos com Deus, conhecemos um Deus que sabe tudo. Será que Deus não sabia que Adão pecou? Claro que Deus sabia, gente. Quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele precisa de uma informação, não. É porque Ele quer nos fazer refletir sobre aquilo que aconteceu na nossa vida. Contudo, mesmo Adão tendo pecado, Deus não faltou ao encontro que tinha com Ele na viração do dia. Deus nunca vai faltar ao encontro que Ele marcou conosco. Ele sempre estará lá. Mas o pecado sempre vai fazer com que a gente crie uma ideia errada e fuja da presença dEle. Mas Ele está lá. E não é Deus que se esconde de mim. Sou eu, por causa do meu pecado, que me escondo de Deus. Não foi Adão que disse: Deus, aonde estás? Foi Deus que disse: homem, aonde tu estás? Não foi Deus que se escondeu de Adão. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus. Porque ele comprometeu a obra que Deus tinha na vida dele. E não é assim que o diabo trabalha até hoje na vida da gente. Quando nós pisamos na bola com Deus, a primeira coisa que ele faz é que nós fujamos da presença de Deus. Irmãos, não deixe que o pecado lhe afaste da presença de Deus. O pecado deve ser mais um motivo para você correr para a presença do Senhor. Por quê? Porque só Ele perdoa nossos pecados. Só Ele perdoa os nossos pecados. E o maior interesse de Deus não é em nos punir porque nós pecamos, é em nos perdoar porque nós nos arrependemos do pecado que nós cometemos. O homem caiu em Adão, mas Deus não desistiu desse projeto. Ele continua dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi fácil com Adão, né? Deus pegou o barro cru, não tinha ferida emocional, não tinha carência emocional, estava todo certinho, tudo pronto, começado, zerado. Deus se reproduz ali em Adão, Deus sopra. Eu acho interessante, porque aí você precisa entender esta verdade, para você entender o que é novo nascimento. Você é filho de Deus. Amém. Vou dizer de novo, você é filho de Deus. Amém. Sabe por que você é filho de Deus? Porque você saiu de Deus. Assim como você é filho do seu pai, porque você saiu do seu pai. Eu sou filho de seu Inácio porque eu saí dele. A semente que me gerou foi ela. Eu preciso bater muito nessas coisas porque nós precisamos ter muita segurança desta verdade para que o inimigo não nos engane. O inimigo não nos seduza e não nos paralise. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele fez um boneco de barro, ok? Esse boneco de barro é o corpo, é a casa onde nós moramos. É por isso que quando nós morremos, a Bíblia diz que o nosso corpo é pó e torna pó. Porque veio do pó. Você é pó e o pó tornará. Vai se voltar a ser o que você era como matéria-prima. A matéria-prima do meu corpo é pó. Aí Deus pega esse boneco de barro e Deus sopra sobre ele. O zoe, o fôlego da vida. E aí quando este sopro se encontra com este corpo, aparece um terceiro elemento, a alma. Emoção, sentimento e vontade. Mas você não é o seu corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é só a casa onde você mora. Ele vai apodrecer. Ele vai envelhecer. Já está, né? Ele vai dar sinais de que está cansado, né? O corpo vai dar sinal de que está cansado, né, Nele? Dá sinal de que está cansado. Você trabalha o dia todo e quando chega no final do dia ele diz: estou que não dou conta mais.
Teu espírito está pronto, né? Às vezes você está com a vontade. Quem não já disse aquela frase assim: ah, eu estou com a vontade de dar uma volta, mas eu estou cansado, não é? Ah, eu queria ir no céu, mas eu estou tão cansado. Esse eu queria mostra uma alma e um espírito que está tranquilo. Eu estou pronto para ir. E o corpo? O corpo vai me assim: eu já dei por hoje. Por hoje já foi. O cansaço chega e à medida que a idade vai chegando, ele vai cansando mais fácil ainda. E se nós não cuidarmos bem dele, ele vai dar o prego muito rápido. Não é? Por isso nós temos que cuidar do bichinho, porque ele tem sido bom conosco, não é? Mas eu não sou ele. Eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. Ele é só a casa onde eu moro. Eu também não sou a minha alma. A minha alma é a sede das minhas emoções, dos meus sentimentos e da minha vontade. Ambos são importantes. Meu corpo é importante, porque senão eu vou virar um sem-teto, uma alma penada, né? Uma alma desencarnada andando pela terra, e não tem jeito, porque Deus estabeleceu que a única maneira de eu viver na terra é numa casa feita de terra. Se eu não gostar da minha casa de terra, eu vou ter que desencarnar, como diz os espíritos, né? Vou ter que desencarnar, deixar a carne que me dá direito a morar na terra e ir embora. Como ninguém está interessado aqui pelo que eu vejo, em ir embora, você vai continuar morando nesta casa, seja ela o formato que for. Umas tem um formato maior, outras tem um formato menor, mas enfim, o que vale é que está dando para a gente morar nela. Mas, hã? Esse é detalhe bobo, né, Carol? Isso é besteira, vamos pular essa parte. Mas isso não sou eu. Isso não sou eu. Aí eu tenho uma alma, minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, também não sou eu. Também não sou eu. Minhas emoções, elas mudam. As minhas emoções, ela foi aprendida. Por que eu sei que a minha alma não sou eu? Porque ela veio zerada quando eu vim para a terra. Quando mãe me pegou, eu não sabia falar. Se eu tivesse nascido no Japão, eu falava japonês. Eu nasci no Nordeste, falo nordestinês. Se eu tivesse nascido em Goiânia, eu falava goianês. Né? Misericórdia. Mas assim a gente assim a gente vai aprendendo. Você nasceu como uma esponja, pronta para absorver tudo o que tinha ali. Você aprendeu com o que você via, você aprendeu tocando. Não tem aquela fase da vida da criança, né? Que ela pega tudo e bota na boca, né? Aquela é a linguagem dela. Tem que tomar cuidado nessa época, né? Porque eles botam tudo na boca, né? Vai tudo, já vai para a boca. Quem nunca aqui não já colocou um alimento estranho na sua boca, né? Não vou dizer não, porque fede. Num descuido da mãe, né? O cara foi lá e lá vai na boca. Porque ele está tendo contato com o universo. Tudo para ele é novo. Ele está descobrindo linguagem. Ele está descobrindo maneira de se relacionar. Ele vai aprender que a mãe dele é aquela. Se colocar ele para se criar junto com uma chimpanzé, igual Tarzan, ele vai chamar a macaca de mãe. Porque ele vai aprender que mãe é aquela. Ele não nasceu sabendo que a mãe dele era aquela. Não adianta. Ele vai aprender. Tudo que tem na sua alma você aprendeu. E sabe o que é maravilhoso nisso? É que o inimigo fez de tudo para destruir a nossa alma. Mas como tudo que nós temos na nossa alma foi aprendido, tudo que eu aprendi, eu posso reaprender. De maneira que eu posso dizer com toda a segurança do mundo, todas as feridas que o diabo causou na sua alma são passíveis de cura em nome de Jesus Cristo. Pastor, o senhor acredita em transformação na vida de uma pessoa? Ela pode ter descido no buraco mais profundo do universo, ela pode ser transformada. Por quê? Tudo que ela faz hoje, ela aprendeu. Se eu aprendi, eu posso desaprender. Se eu aprendi, eu posso ser tratado naquilo, eu posso aperfeiçoar aquilo que eu sei. Não é assim que a gente faz? Você aprendeu a falar, aí foi para a escola para aprender a estrutura da língua, aí veio para a Inglaterra, quando chegou aqui era um budejado da bexiga à sua volta, você não entendia nada, daqui a pouco foi aprendendo, agora até se atreve a gravar uns live em inglês, né? Ou então escrever algum negócio em inglês, mas está se atrevendo, você está aprendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus te deu uma caixa dentro de você chamada cérebro, onde está aí a sede da tua alma, que ela não tem limite, não tem quantos gigas de memória ela tem. Conhecimento não ocupa espaço. Você vai aprender, você vai crescer, você vai avançar. E quem põe limite em você é você.
No dia que você disser, não quero mais, acabou. Mas enquanto você disser que você quer crescer, que você quer amadurecer, você vai crescer e você vai amadurecer. Por quê? Porque você tem um alvo. Deus estabeleceu uma meta para você. Deus sonhou algo para você. Quando você veio à terra, Deus estabeleceu um alvo para você. E hoje, melhor do que todos do Antigo Testamento, nós podemos identificar o nosso alvo. E Paulo disse, olhe para ele. Mas olhe firme. Não desvie o seu olhar. Para quem, Paulo? Olhe firmemente para Jesus de Nazaré. Porque ele é o autor e o consumador da sua fé. O que é isso? Foi ele que colocou fé no seu coração para você olhar para ele. E é ele que vai fazer com que esta fé se torne realidade na sua vida. Ele é o autor e ele é o consumador. O querer, quem quer se parecer com Jesus Cristo aqui? Diga glória a Deus. Esse querer foi Deus que colocou em você. E a Bíblia diz que você fique tranquilo, porque o efetuar desse querer é ele que também vai realizar na sua vida. Você só quer porque o Espírito de Deus colocou isso dentro do seu coração. E não é uma obra da carne nem do braço. Porque tudo aquilo que você produzir na força do seu braço nesta construção é justiça própria. É graça. É graça, maravilhosa graça. E essa graça é melhor do que a vida. O que é isso? É Ele que vai operar isso na minha vida. É Ele que vai trabalhar isso em mim. Aí vem a individualidade do projeto. Aí vem a individualidade do projeto. Porque a maneira de Deus trabalhar na minha vida é diferente do trabalhar dele na sua. A forma como Deus vai fazer em mim é diferente do que Ele vai fazer em você. E todas as vezes que nós tentamos nos projetar na vida de alguém é uma manifestação de doença da nossa alma. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. Tudo, diz o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome sobre toda a terra. Quando eu olho para os céus, obras das Tuas mãos, e as estrelas que lá Tu colocastes, que é o homem? Para que Tu te compadeças, ou o filho do homem para que dele te compraza. Contudo, um pouco menor do que Elohim o fizeste. De honra e de glória o coroaste, e deste-lhe domínio sobre todas as obras das suas mãos. Só tem uma coisa que Deus não deu autoridade a você. Só tem uma coisa em toda a criação que Deus não deu autoridade para você. Aqui das coisas visíveis. O que é, pastor? Outra pessoa. A pior tipo de opressão é a opressão de um homem sobre outro homem. Isso é diabólico. Isso é satânico. Deus não te criou para oprimir ninguém. Ah, pastor, mas peraí, mas a Bíblia não diz que o marido é cabeça da mulher e que a mulher deve ser submissa ao marido? Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é função dentro de uma organização chamada casamento, onde cada um tem um papel. O marido é cabeça da mulher dele, o macho não é cabeça da fêmea. Cuidado, porque aí entra o machismo. O que é o machismo? É o cara achar que pelo fato dele ser homem, ele é superior à mulher, e ele não é. Ele não é. Ele é cabeça na organização chamada família, onde ele é autoridade sobre a sua esposa, numa construção de um casamento, em funções diferentes, distintas. Mas fora desse contexto, não. Meu pai é autoridade sobre mim, lá em casa. Dentro da igreja eu sou autoridade sobre ele. Eu sou pastor dele. E ele faz questão de deixar isso claro. Na igreja você fala alto, dentro de casa quem canta de galo sou eu. Não, aqui você não é pastor não. Aqui o pau te acha, a cinta canta nas tuas costas. Cada um no seu, porque é função. Mas na criação, não. Somos todos iguais diante do Deus Todo-Poderoso. Aí nós temos funções. Funções que não podem ser opressoras. Porque até essa história de submissão do casal, ela tem que ser muito bem trabalhada. Porque submissão não é subserviência. A mulher é ajudadora, não é capacho. Certo? Então a mulher está na vida do homem para ajudar naquilo que ele não dá conta de fazer sozinho. E se você for um homem inteligente, você vai valorizar demais a sua mulher. Mas demais. Por quê? Deus só te deu ela porque você não tem condições de chegar onde Deus quer sozinho. Então valoriza, senão você vai ficar empatado no meio do caminho.
Eu gosto do Bill Gates, que ele diz que o maior patrimônio da Microsoft não é o dinheiro nem os prédios, são os seus funcionários. Porque ele diz, sem os meus funcionários eu não teria o patrimônio que eu tenho. Se os maridos entendessem que sem a esposa que Deus lhe deu, ele não teria o que ele tem, não seria o que ele é, ele passaria a valorizar muito mais ela. Porque Deus só deu, se foi Deus que lhe deu, não foi você que foi atrás, né? Mas Deus só te deu porque você não dá conta. Então baixa a bola. Estou falando de cura de alma. Baixa a bola, meu bichinho. Você não dá conta sozinho. E não existe coisa melhor para você crescer quando você entende. Eu preciso de você. Aí você começa a ocupar um lugar de respeito, de honra. Até porque eu acho que a submissão de uma mulher a um marido é a coisa mais fácil que existe no mundo. Se ele cumprir o papel dele. Amar ela ao ponto de morrer por ela. Duvido qual é a mulher que tem dificuldade de se submeter a um marido que sabe que no fogo cruzado ele se coloca na frente dela de mim e mata, mas nela você não toca. O meu é assim. Ele fez uma cara, Jaqueline, como quem diz assim, trocasse de marido e não me avisasse. Foi, ele fez uma cara desse, olha, tá ali, o coitado do negro chega e ficou roxo. Branco não ficou porque não dá conta, né? Tinha que tirar muita tinta, mas ficou. Amém, querida? Que seja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Veja, queridos. A alma. Estou falando desta alma. Esta alma que veio com tanta coisa, né? Mas nós precisamos entender. Porque nós não somos... Ninguém aqui é burro tapado. Ninguém aqui é a burra de Balaão. E nem Balaão. Nessa situação é melhor ser a burra, né? Porque a burra está tendo mais valor para Deus do que o cara que está montado na burra. Então assim, você não é Balaão, você é a jumenta. Está valendo mais. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Com tudo isso, você não é sua alma. Não é sua alma. Ela vai ser tratada, ela vai ser trabalhada. Até porque nós não somos ignorantes, como eu estava dizendo. Nós não iríamos investir tanto tempo para restaurar alguma coisa que não precisa ser restaurada. Que não tem possibilidade de ser restaurada. A gente estaria fazendo aqui papel de quê? O meu espírito está pronto, eu nasci de novo. Já acabou, não tem mais o que ser feito no meu espírito. E a minha alma? Ela precisa ser restaurada. Todo o meu trabalho é de restauração da minha alma. Por quê? Porque o meu corpo já tem uma sentença sobre ele. Tu és pó e ao pó tornarás. Eu vou tentar tirar o melhor proveito possível dele, mas eu não tenho como salvá-lo. Eu não tenho como poupar ele de passar por esse processo. Ou ele vai virar pó numa sepultura, ou ele vai passar pela glorificação no arrebatamento da igreja. Eu estou esperando a segunda chance. Amém, irmãos? Amém. Não quero ir para a sepultura não, o caixão está caro e a terra está fria. Não gosto desse negócio de ficar tapado dentro de um canto não, porque eu tenho claustrofobia. Não gosto de negócio apertado não, então eu não quero ir para lá não. Então Jesus vai ter que voltar logo, porque eu quero ser arrebatado. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Investindo na restauração da minha alma, a partir de uma realidade. Qual a realidade? Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu sou o meu espírito. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Perguntar isso para as crianças, mas assim, da barriga de mãe. De onde eu vim? Você já parou para pensar nisso? Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o corpo do homem do pó da terra. E aí Deus disse assim, agora eu vou colocar o homem para morar dentro deste corpo. Como é que Deus fez isso? Deus fez assim, ó. De onde eu vim? De Deus. De onde eu saí? De dentro de Deus. Uau! Qual é a minha origem? Deus. Eu sou a extensão dele na terra. Esse sou eu. Eu sou um sopro. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Ela é um sopro. Só que é um sopro trazido pela boca do Deus Todo-Poderoso. A minha origem é Deus. Eu viverei nesta terra para glorificar Deus. E quando o meu corpo voltar ao pó, o meu espírito voltará para Deus. Porque eu vim de Deus. Isso não é tremendo? Não deixe nunca que o pecado te escravize. Não deixe nunca que ninguém te diminua. Quando você se sentir, pastor, mas o homem não pecou? Pecou. O homem não perdeu esta natureza? Perdeu. Mas Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4.
Nasceu de uma mulher. Nasceu como um homem. Nesta terra. Parto normal. Contração. Dor. Ai, 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 ai. Tudo direitinho. Não foi uma fumacinha. Maria não continuou virgem depois do parto. Não tem possibilidade. Ele nasceu como eu e você nascemos. Nesta terra. Venceu nesta terra. Foi crucificado nesta terra. Morreu nesta terra. Foi sepultado nesta terra. Ressuscitou nesta terra. Subiu ao céu com o corpo que ele trouxe do ventre de Maria. E está sentado à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Mas antes dele se assentar no trono, Deus o Pai o mandou de volta à terra. A igreja dele estava reunida num lugar. Ele entrou, atravessou a parede, igual eu um dia atravessando ali. Passou pela parede, entrou na sala e disse: Shalom! E a próxima coisa que ele disse foi: recebam o Espírito Santo. E sabe o que é que ele fez? O mesmo que aconteceu lá no Éden. E o homem perdeu este sopro. Agora Jesus Cristo devolveu este sopro para nós. Ah, pastor, isso não é o batismo no Espírito Santo? Não, o batismo no Espírito Santo veio de Pentecostes. Isso aí é ele devolvendo aquilo que nós perdemos lá no Éden. O fôlego de Deus, a vida de Deus. O espírito do homem não é a lâmpada de Deus? Ele encheu a sua lâmpada com a vida dele. E agora? Agora eu carrego a vida do Deus Todo-Poderoso nesta terra. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Por que eu sou filho de Deus? Porque eu venho de Deus. Diga isso, eu venho de Deus. Diga essas coisas bem muitas vezes para você se convencer delas. Eu sou filho de Deus porque eu venho de Deus, assim como eu sou filho de Seu Inácio porque eu vim de Seu Inácio. É por isso que Jesus não cria uma palavra nova para esta experiência, mas ele chama de novo nascimento. Ele não inventa uma outra palavra. Ele chama de novo nascimento. E ele compara com o nascimento da carne. Ele diz: quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Ele está dizendo o quê? O processo que deu a você um corpo humano para você viver na terra é o mesmo processo que dará a você uma natureza espiritual para você se mover na glória. Do jeito que você nasceu do seu pai e da sua mãe, você vai nascer do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. E como você nasceu do seu pai e de sua mãe, tornou você filho deles, ao nascer do Espírito e da Palavra, você se tornará filho do Deus Todo-Poderoso. Quem tem o filho tem a vida. A todos quanto receberam foi lhe dado o poder de serem feitos filho de Deus. Se eu fui feito é porque eu não era. Aqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho esse negócio fantástico. E se eu pudesse eu falava só disso a minha vida todinha. Porque isso é a maior vingança contra Satanás. Satanás matou Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, achando que com isso acabaria com toda a história. Eu gosto de dizer isso. Deus armou uma sataneira e pegou Satanás, assim como a gente arma uma ratoeira para pegar um rato. Ao matar Jesus Cristo, ele estava cooperando com o plano de Deus. Por quê? Aí eu tenho que lembrar da canção que ele era cantor de Jó, né? Irmão, deixa eu dizer um negócio. O diabo é tão burro que até aquilo que ele faz contra você coopera com o plano que Deus tem na tua vida. Ele fez todo aquele estardalhaço na vida de Jó, e no final Jó deve ter olhado para ele e assim: valeu, cão. Por quê? Porque antes eu conhecia o meu Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Deus Todo-Poderoso, e tu levastes o que eu tinha, Deus me deu o dobro. Oxente, vem de novo. Tranquilo. Deus sempre promoverá você em cada prova que você passar na sua vida. Sempre. O diabo vai e mata Jesus. Mata Jesus por quê? Para destruir tudo. Mas ele não sabia que Jesus tinha dito: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Já pensou Jesus sozinho? Quem quisesse se encontrar com o Filho de Deus tinha que ir para Jerusalém. Tinha que subir lá para Israel. Ah, pastor, você não vai todo ano para Israel? Para estudar, para aprender com o ambiente. Não é para me encontrar com Deus como se Deus estivesse preso lá. Deus não está preso lá. Deus mora dentro de mim agora na terra. Aí Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito. Aí o diabo foi lá e matou Jesus. O bicho burro da bexiga. Ao matar, ele não entendeu a profecia, né? Ao matar Jesus
Jesus Cristo de Nazaré, Ele proporcionou que você estivesse hoje aqui e fosse um grão de trigo do Deus Todo-Poderoso. E como todo grão se reproduz, Jesus se reproduziu e continua se reproduzindo. E a palavra que Deus deu a Adão é uma realidade na vida de Jesus Cristo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cresça, disse Deus a Jesus, e multiplique-se. Ele cresceu, Ele morreu e Ele continua se multiplicando nas nossas vidas. E agora, pastor? Agora nós vamos trabalhar nesta alma. Porque diferente de Adão, nós chegamos para o reino de Deus tudo arrebentado. E não tem bom nessa história. Tudo arrebentado. Cheio de... Olha, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Amém, irmãos? Ele criou ambientes perfeitos para formar o nosso caráter. Porque, preste atenção nisso, todas as realidades físicas que nós vemos na nossa volta, elas têm um objetivo de nos comunicar verdades espirituais. Aí Deus estabeleceu um homem e uma mulher, deixará o homem em casa, pai e mãe, se unirá uma mulher, os dois serão uma só carne, com o objetivo de se reproduzir. Todas as figuras que estão presentes dentro de uma família são figuras que nos reportam a realidades espirituais. E nós vamos absorver estas imagens na nossa alma, porque com a minha alma eu me relaciono com as pessoas, comigo e com Deus. Peraí, pastor, mas você não tem ensinado que Deus é Espírito? E que o meu culto a Deus é no Espírito? A minha adoração a Deus é em Espírito, mas é resultado de um culto racional. A racionalidade mostra que o meu culto é resultado de uma escolha que eu fiz. Você não veio para aqui hoje porque ninguém colocou um revólver na sua cabeça. Você veio aqui hoje porque você racionalmente disse, eu vou ao culto. Ao chegar aqui, usando a sua liberdade de alma, você se encontra com Deus no seu espírito. Mas ninguém aqui veio de hipnose. Se foi, é demônio. Porque o único que tenta ocupar a nossa mente e tomar as nossas faculdades mentais é o diabo. Nenhuma manifestação do Espírito na nossa vida tira de nós a nossa liberdade de escolher. Ai, Deus me mandou fazer, eu tenho que fazer, porque eu não tenho como dizer não. Mentira, não foi Deus não, foi o diabo então. O diabo? Por quê? Porque Deus não tira a nossa liberdade de pensar, sentir, querer. Eu posso estar debaixo da unção mais poderosa do mundo, profetizando, orando em línguas. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, aonde eu estou, eu paro a hora que eu quiser, pois o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O resto é desequilíbrio emocional. Eu venho para o Senhor, eu vim para Cristo. Cheguei aqui todo troncho. Vou tratar na minha alma. Vou curar da minha alma. Vou curar o quê? Primeiro, estas marcas que eu trouxe das distorções que o diabo produziu dentro de casa. Um homem se une a uma mulher, os dois serão uma só carne. Aí vai gerar um filho. Aí a criancinha nasce. Hoje é a aulinha, escola dominical. A criancinha nasce, zerada. Todos os referenciais que ela vai ter, que vai chegar um dia que ela vai reportar estes referenciais para o mundo espiritual, ela vai aprender dentro de casa. Sabe o que é que o diabo vai fazer? Ele vai atacar esta família. Ele vai atacar este embrião para distorcer. Você pensa que o diabo quer só separar você da sua mulher ou do seu marido? Não. Não é não. O diabo trabalha a longo prazo. Você quer entender isto? Assista um filme, Advogado do Diabo. Que você vai entender que ele trabalha a longo prazo. Ele não tem pressa. Ele está de olho lá no futuro. Ele não está tão preocupado em você como ele está preocupado em atacar quem você vai gerar. Porque você, bem ou mal, troncho ou sarado, já tem uma alma já formada. Mas você vai receber neste casal alguém com a alma zerada. E ali ele pode construir uma base muito forte que vai interferir no relacionamento com Deus. Por quê? Porque um dia essa criança vai crescer, vai chegar na igreja e vai aceitar Jesus Cristo como o Senhor da vida dele. Mas quando ele chegar na igreja e nascer de novo, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Quando você nasceu de novo,
há uma coisa que o Espírito Santo vai fazer em você. A primeira coisa. Gálatas capítulo 4, no versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O que eu não consegui falar hoje, eu continuo semana que vem. Eu já disse que eu não tenho pressa nenhuma de falar desse assunto, porque nós temos que ser ministrados pela palavra. E eu creio que enquanto a palavra está sendo ministrada, Deus está curando as nossas almas. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: e porque sois filhos. Essa palavra é para quem é filho. Quem é filho? Aquele que tem a natureza do Pai. Veio do Pai. Você nasceu de Deus? Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui, diga glória a Deus. Então é para você o que Deus vai dizer aqui. Porque você é filho. Não é porque você é membro da igreja evangélica. Não é porque você faz parte de um grupo dito cristão. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma coisa. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar nos vossos corações. Por quê? Porque você é filho. O que dá direito a você de ser uma morada do Espírito Santo de Deus? O fato de você ser filho. Não confunda, não confunda a morada do Espírito com batismo no Espírito. Todo crente nascido de novo é morada do Espírito Santo de Deus. Quer ele fale em línguas, quer não fale. Quer ele seja profeta, quer ele seja do fogo, ou ele seja bem tradido. Eu estava falando ontem, uma vez fui pregar no Marcelo, tinha um irmãozinho que parecia que ele trabalhava naquele negócio de vender sorvete. Que bom. Porque era um grupo assim, uma célula só de tradicional. Aí eu falando e querendo um amém, né? Um pregador é ruim quando não tem nenhum amém. Dá um negócio e assim, ao máximo que o irmão olhava para mim e fazia assim, que bom. E eu, porque Deus nos resgatou. Que bom. Quase que eu perguntava, meu irmão vai vender picolé no final da célula, meu irmão? Que tanto que bom é esse? Era o máximo que saía, era que bom. E não tem aquele negócio que bom, né? Eu nunca mais esqueci daquilo. Mas aquele irmãozinho, que o máximo que ele consegue reagir diante da palavra de Deus é dizer que bom, ele também é morada do Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, no dia em que você nasceu de novo, o Espírito Santo mudou a residência dele para dentro de você. A experiência do batismo no Espírito Santo é apoderamento, é revestimento de autoridade. Recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha. É ferramenta, é arma, é outra história. Mas quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, ele está passando para eles o Espírito. Sopro, ruá. O Espírito de Deus mora dentro de você. Aleluia! Você aceitou Jesus, nasceu de novo imediatamente, porque sois filhos, o Pai enviou o Espírito do seu Filho. Eu acho interessante esse texto, quando ele diz o Espírito do seu Filho. Sabe por quê? Porque o Pai está querendo dizer aqui que o mesmo Espírito que habitava em Jesus de Nazaré habita em você. Vou dizer de novo, você não ouviu um negócio desse. O mesmo Espírito que habitava em Jesus de Nazaré habita em você, irmão. Porque às vezes nós olhamos e achamos que a dose que Deus nos deu é menor do que Deus deu a Jesus, né? Até porque o Espírito Santo é uma pessoa, não é um vidro de óleo que a gente bota uma gota num, 2 gotas no outro, 3 gotas no outro. É uma pessoa. O nível de comunhão com esta pessoa depende. Eu conheço fulano, você também conhece, mas o nível de relacionamento é diferente. Não é? O Espírito é uma pessoa. Você pode crescer no relacionamento com ele, mas não quer dizer que você tem mais do Espírito ou menos do Espírito. Eu acho tão engraçado quando alguém chega para mim e com essas expressões: ah, pastor, é porque o senhor tem muito do Espírito. Aí eu digo assim: ele acha que o Espírito é o quê? Né? Uma porção dobrada, a gente usa essas expressões, né? Vai receber uma porção dobrada. O que é isso? É unção. O que é unção? Não é a pessoa do Espírito. Certo? A unção é uma habilitação para o desenvolvimento de um propósito, que é dado pelo Espírito. A unção é algo que foi conferido a você pelo Espírito, não é o Espírito. Certo? O Espírito te deu a unção, o Espírito te revestiu de unção, mas o Espírito é uma pessoa. Ele veio morar dentro de você. Quando eu aceitei Jesus, ele veio morar dentro de mim. Aleluia! Qual é a primeira coisa que o Espírito vai fazer dentro de mim? Alguém gritou assim, eu perguntei isso lá em Londres, alguém gritou assim: vai me limpar? Não, você já foi limpo antes de ele vir morar.
A faxina foi feita antes de você, do residente vir. Quem limpou você? A palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Você nasceu de novo, aí dentro de você tem uma casinha novinha. Ele veio morar dentro de você. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer com você? Trazer a você uma consciência. Está aqui no texto. Versículo 6. Ele nos deu o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama. Ele clama o quê? Abba. Pai. Diga Pai. Pai. Toda palavra nos arremete a uma figura que nós carregamos dentro de nós, e cada figura traz atrelado um tipo de emoção. Veja só uma coisa. Este jovenzinho, certo? Este jovem se converteu, aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Os jovens estão chegando do acampamento. Este jovem se converteu, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e o Espírito Santo veio morar dentro dele. Veio morar dentro dele. Quando o Espírito Santo veio morar dentro dele, a primeira coisa que esta pessoa vai receber de informação do Espírito é que ele agora tem um pai. Diga pai. Aí vem a pergunta. Cada palavra traz atrelada a si um tipo de emoção. E nada é por acaso, e nada é sem um propósito. Se eu disser para você, feche os seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu vou dizer uma palavra aqui que todos os goianos vão trazer a imagem na hora. Não vou dizer piqui não, porque o povo já está com piqui na cabeça. Pamonha já está sentindo o cheiro. E se eu ficar aqui, piqui com pamonha, pamonha com piqui, piqui com pamonha, além de trazer a imagem, daqui a pouco você vai sentir até o gosto na boca. Eu chego e digo chimarrão, a Vanilda já está aguando. Cada imagem traz atrelada, cada palavra traz atrelada a uma imagem que traz atrelada a uma emoção. Preste atenção a isso. Porque quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, a primeira consciência que ele vem gerar em você é que Deus é o teu Pai. Aí você vem para a igreja, fecha os olhos, levanta as mãos para o céu e o Espírito diz assim: Ele, o Todo-Poderoso, é o teu Pai. O que é que esta palavra traz para você? Que imagem? E diante desta imagem, preste atenção aqui em mim. Diante desta imagem, que tipo de emoção esta imagem invoca? O que é um pai para você? Aí você vai entender o trabalho que o diabo fez lá atrás. Porque para muitos de nós que chegamos e encontramos a Deus como Pai, quando vem a palavra Pai, nós lembramos de um homem que chegava em casa bêbado todo dia e espancava a minha mãe na minha frente. Nós lembramos de alguém ausente. Você imaginar que quase 80% das violências sexuais acometidas contra crianças são feitas dentro de casa pelos pais e padrastos? Imagina o que é que o diabo está fazendo. Aí você tem uma imagem de um pai que te violentou sexualmente. Ou você tem a imagem de um pai que te espancou. Ou você tem uma imagem de um pai que pegava o dinheiro da feira e bebia todo de cachaça no boteco e você passava necessidade dentro de casa. Ou você nem um pai nunca conheceu. Aí quando você chega diante de Deus, o Espírito Santo diz assim: Ele é teu pai. Aí você vai buscar na tua alma a referência que você tem para esta palavra. E ela só traz imagens de dor, carência, tristeza e insegurança. Olha o estrago. O diabo não queria apenas separar teu pai da tua mãe. Ele queria marcar a sua vida desde a infância. Porque um dia você ia precisar desta imagem. É verdade. Um dia você ia precisar olhar para o pai e olhar ele como pai. Por quê? Pai é proteção. Pai é provisão. Aí quando você vai ler na Bíblia e diz que este cara que é teu pai, segundo as suas riquezas em glória, ele suprirá cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Mas como é difícil acreditar, porque a imagem de pai que você tem é aquele que deixava faltar em casa. Olha o estrago do Espírito Santo, que o Espírito das Trevas fez na nossa vida. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, e isso está onde, irmãos? Na nossa alma. E é tão interessante essa questão do pai, da figura do pai na nossa vida cristã. Ela é tão importante que Jesus Cristo andou por esta terra fazendo tantas coisas espetaculares e os discípulos ficavam de queixo caído.
Ele fez um dia com que o mar da Galileia produzisse peixe, onde Pedro, o mais experiente dos pescadores, sabia que não tinha nenhuma piaba sofrida dentro daquele mar. Ele disse: Pedro, joga a rede do outro lado. Mestre, não tem peixe. Pedro, joga a rede. Senhor, tu entende de teologia e de pregação, mas de pescaria entendo eu, não te mete aonde não é da tua conta. Pedro, lança a rede. Tá bom, Senhor, no mar eu não jogo, mas na tua palavra eu vou jogar. Pedro pegou e jogou a rede, e veio uma multidão de peixes maior que ele já tinha pescado. Pedro cai de joelho e disse assim: sai de perto de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Sai de perto de mim. Ele disse: me segue, Pedro, e eu vou te transformar num pescador de homens. Mas Pedro nunca disse a ele: me ensina a pescar desse jeito que eu vou ficar rico. Um dia os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus chegou, expulsou e deu uma bronca neles, e nenhum deles disse assim: ensina a gente a expulsar demônio desse jeito. Pedro um dia presenciou Jesus entrando na casa de Jairo, encontrando uma menina morta de 12 anos, Jesus pegando na mão da defunta e dizendo: Talita, cumi. A menina levantou, abriu os olhos, levantou, e Jesus disse: deixa de comer a bichinha, que ela além de morta estava com fome. É a famosa morta de fome, é essa menina. Deixa de comer a ela. Pedro não disse: me ensina a ressuscitar mortos. Pedro viu Jesus abrindo os olhos de Bartimeu. Mas Pedro nunca pediu: me ajuda, me ensina a curar cego. Pedro viu Jesus limpar leprosos, mas nunca pediu a receita de como se ora para leproso ficar limpo. Mas um dia Pedro viu Jesus orando. E ele disse: agora eu já descobri. Se eu orar como ele ora, eu vou ressuscitar mortos como ele ressuscita. Eu vou abrir olhos de cego como ele abre. Eu vou pescar como ele prega. Eu vou pregar como ele prega. Porque o segredo dele não é fórmulas de fazer milagre. É uma vida de oração com Deus a quem ele serve. Aí quando Jesus parou de orar, que veio para perto dele, ele disse: mestre, vem cá, só um tiquinho, ensina a orar daquele jeito. Não quer que eu te ensine a expulsar demônio, não? Quero não, gosto não. Resta morte? Não, besteira. Negócio de defunto, deixa os defuntos. As empresas de funerária vão me processar. Me ensina a orar. Tá certo. Eu te ensino. Vem cá. Quando você for orar, a primeira coisa que você precisa resgatar em você é olhar para Deus e passar a chamar Ele de Pai. Que imagem de Pai você tem? Eu terei de Deus aquilo que eu consegui ver em Deus. Eu nunca terei mais de Deus do que aquilo que eu consigo ver de Deus. Um dia lá em Cesareia de Filipe, eu vou pregar sobre isso lá, olhando o cenário. Na nossa caravana a Israel, de 12 a 25 de setembro, eu tenho que fazer a propaganda, que eu não sou besta. Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas. Ele diz: tá bom, minha fama está até boa aí fora. E para vocês, quem eu sou? É verdade. Vem cá, Felipe, tocar para fazer um girigundum assim? Um clima, né? Quem eu sou? Todo mundo ficou calado, porque falar de alguém na frente dele é difícil, né? Corre o risco de ou você ser injusto ou você puxa saco. A nossa tendência é mais ser puxa saco, né? Na frente. Aí por trás a gente pensa assim: imagina, é nada. Eu disse aquilo para não ficar feio, estava querendo confete. Jesus disse: quem eu sou para vocês? Pedro era o mais estourado de tudo. Pedro se levanta, vai olhando na direção de Jesus. Aquele cenário espetacular, o Monte Hermon, o Jordão nascendo ali. Pedro olha para Jesus e diz assim: estou de olho em ti. Todo lugar que tu chega, tu diz que tu és o filho do homem. O filho do homem sou eu. Cheio de nó, tortuosidade, carência. Eu tenho andado contigo todos estes anos, Jesus de Nazaré. Deixei meus barcos lá na beira do mar da Galileia, tenho andado contigo e eu não tenho tirado o olho de ti. Um dia tu chegaste ao ponto de dizer que se eu quisesse eu podia ir embora. E eu te disse que eu não tinha mais para onde ir. Porque só tu tens palavras de vida eterna. As tuas palavras me cativaram, Jesus. E eu tenho olhado para ti. Eu tenho te observado.
Tu te cansas como um homem. Tu tens fome como um homem, sede como um homem, fica até bravo igual um homem. Mas por trás desta roupa de homem, eu sei quem tu és. Não sei se os outros perceberam, mas eu já percebi, eu sei quem tu és. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és o Cordeiro que Abraão pediu. Tu és o quarto homem que entrou na fornalha com aqueles jovens. Tu és a sarça que ardeu. Tu és o anjo que brigou com Jacó no val de Jaboque e feriu a sua coxa. Jesus, tu és aquele anjo que chegou na tenda de Sara e Abraão e disse para eles: no próximo ano tu vais ter um menino. Eu sei quem tu és, Jesus. Eu sei quem tu és. Tu és o anjo de Deus. Tu és a ressurreição e a vida. Jesus olhou para ele e disse: como tu és feliz, Simão. Como tu és feliz. Filho de Jonas, tu és muito feliz. Porque esse conhecimento que tu tens a meu respeito não foi os livros de teologia que te explicaram, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Simão, e tu entrastes numa outra verdade. Os homens só terão de mim aquilo que conseguem ver em mim. Como tu me vistes como Cristo de Deus, eu não posso te esconder mais o que é que eu vim fazer nesta terra. Petros, tu és um pedregulho. Por causa da revelação que tu tiveste, tu te tornaste um pedregulho. Mas eu sou a grande rocha, eu sou Petra. Eu te tomarei, te colocarei sobre mim e edificarei a minha igreja, cuja rocha principal sou eu. Mas esses pedregulhos vão se juntando e eu vou edificar a minha igreja, Simão, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que colocou Simão nesta posição tão especial? A visão que ele teve de Jesus. Sabe o que é que o diabo entrou nas nossas famílias? Sabe para quê? Para ferir os referenciais que nos dariam a visão correta de Deus. Aí nós viemos para a igreja cheio de carências paternas, porque nosso pai nunca nos colocou no colo, nunca fez um elogio, nunca nos valorizou, nunca nos fortaleceu na nossa identidade. Aí o Espírito Santo veio sobre nós, nós ficamos todos felizes. Sabe por que você ficou todo feliz quando o Espírito veio sobre você? Porque o Espírito é uma figura de uma mãe. E quanto mais dolorosa é a relação com o pai, mais afetiva é a relação com a mãe. Porque mãe abraça, acolhe, beija, faz o meio de campo. Mãe divide o pão quando não deixa de comer para dar ao filho. Mãe tira da boca, né? Mãe não dorme enquanto o filho não chega. Eu tive um irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ele bebia muito, morreu de cirrose. Quantas vezes eu briguei com mãe porque ele estava bêbado na rua e mãe não dormia enquanto ele não chegava, e antes de colocar comida para a gente, o prato de comida dele era colocado ali do lado. Ele morreu. Um dia eu perguntei para ela: você gostava mais dela do que dos outros? Mais dele do que dos outros, não era? Ela disse: não. Ele precisava mais de mim. Isso é mãe. Aí quando você vem para a igreja, o Espírito Santo, como uma mãe, pega você. É por isso que a Bíblia diz que ele é consolador. Isso não é mãe, né? Conselheiro, enxuga as nossas lágrimas, está conosco o tempo inteiro. Aí você descobre também que você nesse pacote ganha um irmão. O irmão mais velho, que é briguento, mas a gente gosta, né? O irmão mais velho sempre quer mandar na gente, né? Mas a gente gosta dele. Jesus de Nazaré é o nosso irmão mais velho. Quem nunca disse: vou dizer pro meu irmão, me bata para você ver se eu não vou contar pro meu irmão vai te pegar. É Jesus na nossa vida. Mas aí tem o chefe da casa, o Pai. Como nós precisamos de cura nessa área, irmãos. Porque toda provisão vem do Pai. Toda palavra liberada vem do Pai.
Jesus disse: quando você for orar, você vai se encontrar com o Pai. Não dá para ser só contigo, Jesus, não. É com o Pai. Porque tudo que você pedir ao Pai, em meu nome Ele vos dará. O Pai vai ser glorificado em você. E o diabo fez de tudo para distorcer essa figura paterna nas nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. O Espírito Santo está na igreja para nos curar de tudo isso. Sabe por que Ele nos ensina a chamar de Pai? Porque com isso Ele está trazendo cura nesta identidade. Eu quero te dizer uma coisa: o teu pai não te deu mais porque ele não tinha. Talvez o que ele fez em você foi reproduzir dores que ele já trouxe dos seus pais. Mas, queridos, nós estamos aqui para ser curados pelo Senhor, para que não perpetuemos nos nossos filhos as doenças que nós trouxemos dos nossos pais, para que nós levantemos uma geração sarada, sadia, curada, transformada, pronta para viver os milagres de Deus nos seus dias, em todas as áreas. O Espírito de Deus ensina você a olhar a Deus como seu Pai. Você é filho. Aí ele continua aqui no versículo 7, mas eu não vou ministrar nisso, porque ele continua dizendo: se você é filho, você é herdeiro. Veja que ele vai atrelar a herança à consciência da paternidade. Enquanto nós não absorvermos este relacionamento de Deus como nosso Pai e formos curados nesta imagem, nós não entraremos na herança. Porque quem libera a herança é o Pai. Feche os seus olhos. Curva sua cabeça. Qual é a imagem de pai que você carrega? Quando esta palavra sai dos seus lábios, que tipo de emoção ela desperta? Não importa qual seja, o Espírito Santo de Deus está aí com você. Você é a morada dele. Você é a casa onde ele veio morar, com o objetivo de resgatar em você esta consciência. Você tem um Pai. E porque você tem um Pai, você tem proteção para a sua vida, você tem provisão para as suas necessidades, porque esta é a função de um Pai. Mesmo que o seu pai terreno não tenha cumprido este papel, o teu Pai celestial está com você nesta hora. O teu Pai celestial segura você pela mão. O teu Pai celestial toma você. O Espírito de Deus me mostra alguém que você teve um pai maravilhoso. E aquilo que você carrega no seu coração não é dor pelo que ele não te deu, é dor por ter visto ele sofrer tanto. Você viu seu pai trabalhar tanto. Você viu seu pai ser rejeitado muitas vezes, humilhado muitas vezes, ferido muitas vezes até dentro da própria igreja. E isso doeu em você, isso feriu você. E você muitas vezes tentou de todas as formas dar uma vida melhor a Ele, fazer algo melhor por Ele, e às vezes você se culpa por não ter conseguido ou não está conseguindo. O Senhor está trazendo sobre você uma cura tremenda nesta tarde, e está te dizendo: eu te darei a chance de oferecer ao teu Pai aquilo que você nunca conseguiu, e Ele não partirá desta terra enquanto você não conseguir oferecer a Ele aquilo que você gostaria de ter dado a Ele e você nunca conseguiu dar. Talvez você tenha perdido o seu pai muito cedo, e você nunca tenha vivido esta experiência de crescer com ele, de estar junto dele. Talvez você nunca tenha conhecido um pai. Talvez você nunca tenha tido este senso de proteção, e por isso você cresceu debaixo de um sentimento de insegurança. O medo muitas vezes bate em você. Qualquer notícia que venha fora do que estava no script já tira você totalmente de órbita. Você não consegue, porque a imagem de proteção está ausente da sua história. O Senhor está curando este espaço na tua vida hoje.
E aquilo que o teu pai terreno não te deu, o teu pai celestial está trazendo sobre você nesta hora. Irmãos, a nossa alma é como que uma casa cheia de quartos, e muitos quartos estão escuros. Esta é uma imagem que o Espírito de Deus me dá. O que é as trevas? As trevas é apenas a ausência da luz, e a Bíblia diz que elas não têm poder sobre a luz. Talvez tenha áreas nas tuas emoções que precisam ser curadas, que precisam ser libertas. Você tem mantido isto preso, cativo, guardado a 7 chaves, e hoje o Espírito Santo está dizendo para você: abre a porta. Abre a porta das tuas carências. Abre a porta dos teus medos. Porque enquanto você mantiver esta porta fechada, o inimigo vai dominar esta área da sua vida. Porque ele trabalha no escondido, ele trabalha no escuro, ele trabalha debaixo do tapete. Mas quando as coisas são trazidas à luz da minha presença, elas perdem o poder na minha presença. Porque a luz penetra e as trevas vão embora. Abre a porta. Abre a porta do teu coração nesta tarde. Abre a porta da tua alma nesta tarde. Traz a Deus as dores do teu coração. Traz a Deus e diz: Senhor, está doendo aqui, eu sinto falta aqui, eu me sinto inseguro aqui, eu tenho medo aqui. Senhor, olha eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para mim e me amar, eu não consigo olhar no espelho e ver algo interessante em mim. Talvez você tenha ouvido tanto que você não era interessante, que você não era bonito, que você não dava para nada, e isso ficou gravado, e você não consegue se olhar e se valorizar. Abre esta porta para o Espírito de Deus nesta tarde. Abre as portas do teu coração para Ele. E naquilo que você sequer tem consciência, peça ao Espírito de Deus: entra nas áreas do meu ser. Tu conheces a minha história. Tu estavas ali onde eu fui ferido. Tu estavas ali onde eu fui rejeitado. Nos anos em que eu não tive, nos momentos em que eu não tive, nas necessidades pelas quais eu passei, Tu estavas ali. Eu posso até ter me esquecido disso como um mecanismo de defesa, mas isso está vivo diante de Ti. Cura-me nesta tarde. Cura-me nesta tarde. Cura-me, Senhor. Cura minha figura, imagem de pai que eu tenho. Este pai espancador. Às vezes que eu lembro o meu pai espancando minha mãe. O divórcio em casa, a insegurança, o medo, a dor, a solidão. O Espírito de Deus está aqui. Oh, doce Espírito de Deus está aqui. Abra-se a Ele, abra-se a Ele, abra-se a Ele. Rasgue o seu coração diante dEle. Aclame a Ele, peça a Ele: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Não importa onde a ferida foi feita, não importa onde a prisão foi estabelecida, o Senhor está aqui para te curar, o Senhor está aqui para te libertar, o Senhor está aqui para quebrar estas cadeias da tua alma. O Senhor está aqui para te fortalecer, porque Ele quer que você carregue um relacionamento muito sério, sadio, equilibrado com Ele. Olhe para Deus nesta hora. Olhe para Deus e chame a Deus de Pai. Aí no seu canto, não precisa ser alto, mas verbalize. Olhe para Deus e diga a Ele: Tu és o meu Pai. Converse com Deus como seu Pai. Tu és o meu Pai. Pai é provisão, Pai é proteção, Pai é carinho, Pai é amor, Pai é aconchego. Tu és o meu Pai. E naquilo que o meu pai terreno não conseguiu ser, Tu vens para suprir na minha vida, Tu vens para curar na minha vida, Tu vens para transformar isso na minha vida. Tu és o meu Pai. Eu me sinto seguro em Ti, Pai. Eu posso olhar para Ti sem medo, sem véu, sem máscara. Tu não vais me violentar, Tu não vais me agredir, Tu não vais me rejeitar, Tu não vais me abandonar. Tu não és um Pai carente. Em Ti não há necessidade nenhuma. Eu me sinto seguro em Ti, Pai. Eu me sinto seguro em Ti, Pai.
Eu me sinto seguro em Ti, Pai. Oh, Espírito de Deus, vai curando nesta hora, vai tocando em cada mente, em cada coração. Oh, doce Espírito de Deus, oh, restaurando. Oh, doce Espírito de Deus, entra toda ausência, toda carência. Oh, Santo Espírito de Deus, oh, doce Consolador, oh, doce Espírito de Deus, oh, doce Espírito de Deus. Oh, Rabaxe queria andar cheia. Oh, Rialarabaxe queria larahaya, chequetia andaravalarahaya. Oh, Santo Espírito de Deus, penetra nas áreas mais profundas, 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 penetra nas áreas mais profundas. Oh, trazendo cura, trazendo restauração, restaurando imagem, identidade. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Tudo aquilo que ficou desfocado, tudo aquilo que ficou desajustado, tudo que ficou fora do centro da Tua vontade,